Alô, meu povo do 8º período, dando continuidade à nossa conversa sobre provas no processo penal. Antes disso, esse capítulo ele é muito interessante para quem gosta principalmente na aula de hoje, quem gosta de ciência, quem gosta de perícia, né? Quem não perde um capítulo do CSI quando fazia sucesso. Então hoje nós vamos falar de perícia e perito. Mas antes disso, na aula passada eu falei que era prova, ônus da prova, prova ilícita, prova ilegítima. Falei um pouco sobre cadeia de custódia de prova, sistema de livre convencimento motivado pelo juiz, que todas as provas são relativas, que o juiz não decide apenas com uma prova, o juiz decide com o conjunto probatório, que nós não temos uma rainha das provas, pois todas as provas são relativas. Então não temos um sistema tarifado de provas. O nosso sistema é do livre convencimento motivado. Aí eu li para vocês o artigo 155, 156, 157. Encerrei aquela teoria geral das provas. Hoje a gente começa a falar das provas em espécie. Nós temos as chamadas provas nominadas, com um rol meramente exemplificativo que consta do Código de Processo Penal, que vai do artigo 158 a 250. E nós temos também provas inominadas, quer dizer, aquilo que serve para convicção do juiz, mas que não está previsto no Código de Processo Penal. Como, por exemplo, nós temos reconhecimento fotográfico, ele não está previsto no Código de Processo Penal, está previsto lá reconhecimento pessoal. Pois bem, nesse contexto, primeiro capítulo que fala das provas em espécie fala do exame de corpo de delito e de outras perícias. Tem livro que coloca assim: perícia e perito. Tem livros, tem doutrina que coloca do exame de corpo de delito e das perícias em geral, que ele fala que o exame de corpo de delito é uma espécie de perícia e temos outras espécies de perícia. Como esses livros falam de exame de corpo de delito, quero deixar bem claro para vocês o seguinte: o exame de corpo de delito é um exame, como o próprio nome está falando, na verdade é uma análise feita por pessoas capacitadas, por expert, que têm conhecimento técnico e científico a respeito daquele assunto, sobre esses vestígios deixados na infração penal para fins de comprovação de materialidade do crime, de qualificadoras, de causa de aumento de pena e comprovação de autoria também. Então, na verdade, o exame de corpo de delito é a verificação dos vestígios deixados pela infração penal. Dessa forma, é errôneo se falar, esse conhecimento popular que a gente tem,
de se achar que o exame de corpo de delito é aquele que só é feito na pessoa em caso de agressão, ou em caso de violência. Não, o exame de corpo de delito é feito no conjunto de vestígios deixados pela infração penal. Então, se ocorre um crime e que aquele crime é material, nós vamos falar daqui um pouquinho, deixa vestígio, a lei exige que se faça esse exame de corpo de delito. Dessa forma, essa análise feita pelo perito se materializa em um laudo, que é o auto de corpo de delito, que é a perícia em si. Então, dessa forma, muito embora essa espécie de prova técnica e nós não balizamos o sistema de prova tarifada, mas o nosso Código de Processo Penal tem resquício dessa prova tarifada. O que é a prova tarifada? É aquela onde a lei estabelece um critério onde uma prova é maior que a outra, tem um valor probatório maior que a outra. Embora se pareça, pela dicção do artigo 158 que eu vou ler aqui, mas nosso sistema é de livre convencimento. Toda prova é relativa, independente que ela seja uma prova técnica, independente que ela seja uma prova testemunhal. Por quê? Até mesmo considerando que o perito é uma pessoa com conhecimento técnico, mas que mostra, que traz para o papel o que ele verificou naquele local onde ocorreu aquele crime, naquela pessoa onde ocorreu aquele crime, naquela infração, para subsidiarizar o juiz no julgamento, porque o juiz não é técnico, por isso ele se vale de peritos. Assim, o artigo 158, que foi alterado em 2018, ele tem a seguinte redação: quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Vejam vocês que nem a confissão pode suprir o exame de corpo de delito quando a infração deixa vestígio. Parágrafo único. Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa portadora de deficiência. Volto a dizer, muito embora o legislador tenha deixado parecer que essa prova vale mais que a outra, não é assim que se observa. Ele é apenas mais um meio de prova. Além disso, quem é competente para determinar a realização desse exame de corpo de delito? Pode começar com o delegado lá na fase inquisitorial. Ocorreu um homicídio, precisa fazer uma perícia no local de crime, precisa fazer um exame cadavérico no cadáver. Então são espécies de exame de corpo de delito. O juiz pode determinar, o Ministério Público pode requerer esse exame de corpo de delito, só que, se tratando de fase judicial, só pode ser determinado com autorização judicial. Tanto que, eu vou falar mais para frente, mas só para adiantar, às vezes, a perícia, o exame de corpo de delito é feito lá na fase de inquérito. Aí inquérito não tem contraditório, não tem ampla defesa, como é que você vai impugnar aquilo, como é que você vai contrapor aquela prova? Na fase contraditória,
a defesa pode requerer realização de perícia se os vestígios não tiverem desaparecido. Por isso que nós vamos falar dessa cadeia de custódia de provas. Pode indicar assistente técnico para acompanhar a realização desse perito. Por isso que esse laudo elaborado pelo perito é uma peça técnica onde o perito narra, tem introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Narra aquilo que ele encontrou e qual a conclusão técnica que ele chegou a respeito daquilo, considerando que se busca autoria e materialidade. Qual é o momento processual para se juntar esse exame de corpo de delito, esse laudo pericial nos autos? A lei não estabelece qual é o prazo correto. Por quê? Porque o inquérito pode ser encerrado sem a perícia, a denúncia pode ser oferecida sem a perícia. Acontece, porém, que na audiência de instrução e julgamento, que é feita no procedimento, lá tem uma fase onde as partes podem questionar o perito. Ora, então para você questionar o perito, consequentemente você tem que ter tido acesso àquele laudo pericial. Então, convencionou-se que esse laudo pericial tem que ser juntado até antes da audiência de instrução e julgamento. Por quê? Porque você precisa, às vezes, solicitar esclarecimento de perito e cada vez está ganhando mais força a gente inquirir perito em audiência para esclarecer determinado termo técnico, esclarecer determinada situação que não ficou bem esclarecida no laudo. Então pode juntar qualquer tempo. Só que nós temos duas exceções. Uma delas não é o chamado exame pericial, porque quando se trata de drogas, principalmente dos delitos relacionados a tráfico de drogas, nós temos dois exames que a Lei 11.343 de 2006 estabelece. O primeiro é o laudo de constatação. A apreensão daquela substância entorpecente, aparentemente droga, faz um contraste com substâncias químicas e com reagentes, e aquela substância aparenta determinada coloração para maconha, para crack, para cocaína. Então, esse laudo de constatação. Então, com isso, constatou-se que realmente trata-se de substância psicotrópica, substância entorpecente, o delegado vai autuar aquela pessoa em flagrante. Só que a lei estabelece ainda que haja o laudo pericial definitivo. Esse laudo pericial definitivo é onde o perito estabelece a previsão legal dessa substância e qual é o tipo de substância, quantidade, qualidade, e se essa substância é capaz de causar dependência física ou psíquica. Vejam vocês que essa questão de laudo pericial, laudo de constatação em drogas, eu já tive um caso recente onde a polícia estava monitorando uma determinada associação com o tráfico de drogas, com os telefones interceptados, e o carro do traficante que estava sendo monitorado parado num lugar e a polícia distante, num carro descaracterizado, filmando aquele veículo. E em determinado momento chega um cidadão, duas pessoas, entram no carro, saem com determinada sacola, vão. Aí a polícia aciona uma outra viatura para interceptar esse carro que tinha saído. E naquela perseguição, os
ocupantes do veículo dispersaram uma sacola que caiu no asfalto e espalhou o pó branco para todo lado. Aí a polícia, o pessoal contando, estava até hilário, polícia juntando aquele pó branco no asfalto para constatar a materialidade. Nisso, como já havia feito outras apreensões de drogas, para a polícia aquilo ali era droga. Fizeram o laudo de constatação, gente. Eu não acompanhei, então não posso falar, mas está lá nos autos. O laudo de constatação atestou que aquela substância branca era cocaína. Aí eu fui constituído para acompanhar esse cidadão, fazer a defesa dele na ação penal, e fui conversar com ele lá no presídio. Aí ele falou comigo assim: doutor Renato, o negócio é o seguinte, aquilo que foi apreendido ali não é droga, aquilo é cafeína. Falei assim, cafeína? Mas não tinha um laudo definitivo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, doido pro laudo definitivo vir, e o cara preso, tráfico de drogas, associação criminosa, uma coisa que deu repercussão, reverberou esse Vale do Aço, Caratinga, Inhapim, para todo lado aqui, em Valadares. E o sujeito não foi preso, e foi denunciado com várias pessoas. Quando se aproximou, foi feita a audiência de instrução e julgamento, o laudo definitivo não estava juntado nos autos. Aí requeremos diligência para a juntada do laudo definitivo. Para surpresa nossa, aquele laudo definitivo chegou, abriu-se vista para as partes fazer a alegação final, o Ministério Público fez manifestação dele, aquela coisa toda, e eu procurando o laudo definitivo e não achava, com muito custo, verifiquei uma folha no meio de várias lá, processo de 1000 e tantas páginas, uma folhinha espremida lá, que era o laudo definitivo. Tinha vários laudos definitivos, porque houve várias apreensões de drogas, mas em relação ao meu cliente me interessava aquela certa quantidade daquela apreensão, daquele laudo pericial. Aí, conclusão do laudo pericial, cafeína. A cafeína não encontra-se descrita na resolução 344 da Anvisa como substância psicotrópica. E aí? Não era droga. Ah, mas todo mundo sabe que a cafeína é usada no desdobramento da pasta base de cocaína para aumentar a quantidade. Verdade, verdade. Acontece, porém, que junto a isso, conseguiu a defesa provar que o meu cliente não fazia parte dessa associação criminosa. Não se tratava de uma prática habitual e reiterada de condutas voltadas pelo tráfico. Ele saiu de uma cidade aí, veio a Ipatinga comprar isso, claro que era para desdobrar a droga. Só que nos autos não vinculou participação dele naquela associação criminosa que estava sendo investigada, denunciada. Consequentemente, muito embora saibamos que aquela cafeína era para utilização, vocês sabem que ato preparatório, nesse caso, não é punível. Não é, no caso dele, não ficou elencado nenhuma conduta do artigo 33, maquinário, utensílios, matéria-prima para desdobramento de droga, porque não vinculou ele nessa conduta. Aí, gente, resumindo, 6 meses, 8 meses preso, 8 meses preso, porque o laudo de constatação falou que era cocaína. E no final, ele foi absolvido, por quê? Porque não era cocaína, era cafeína,
e não tinha associação para o tráfico. Aí é aquela situação, né? Para que vocês vejam que mesmo se tratando de um exame feito por um perito, esse laudo de constatação, ele foi falho. Então, para o laudo de constatação tem que ser juntado no início. Também nos crimes contra a propriedade imaterial, a falsidade, a falsificação já tem que ser provada no inquérito, de acordo com o artigo 525 do Código de Processo Penal. Como eu disse anteriormente, e li o artigo 158, as infrações penais que deixam vestígios é obrigatório o exame de corpo de delito. Essas infrações são chamadas infrações transeuntes, ou delitos de fatos transeuntes. São infrações que deixam vestígios. Então, que deixam materialidade. Um arrombamento, uma morte, um determinado dano. Isso é infração que deixa vestígio. E sempre que deixar materialidade tem que se fazer esse exame de corpo de delito. Só que tem uma situação que eu quero mostrar para vocês. E naquelas infrações que não deixam vestígio? Ora, se a infração não deixa vestígio, como é que você vai fazer exame pericial? Vou dar um exemplo. No 6º período, nós estudamos no bimestre passado crimes contra a fé pública. Vocês também estudaram, semestre passado, crimes contra a fé pública. E vocês viram que a falsidade de documento, ela pode ser material e ela pode ser ideológica. A falsidade material é aquela onde o sujeito falsifica no todo ou em parte, altera, adultera o documento. Então, a perícia vai constatar que houve aquela falsidade material. Então, é um delito transeunte. Ao contrário dessa falsidade material, nós temos a falsidade ideológica, que perícia não constata. Por quê? Porque a materialidade, a forma do documento é verdadeiro, mas seu conteúdo é falso. Não houve alteração, adulteração. Então, perícia não se comprova isso. Falsidade ideológica não se comprova. Vocês viram o caso do Lula, que num processo sobre a compra do triplex, juntou lá vários recibos de aluguéis assinados pelo Bunlai. Os recibos eram verdadeiros? Do ponto de vista material, sim. Por quê? Porque foi preenchido e assinado pelo Bunlai. Só que ideologicamente, ele era verdadeiro? Quer dizer, ele retratava a realidade? Não. Por quê? Porque o que estava escrito ali era uma mentira, porque não foi pago nenhum aluguel. Ele morava lá não pagando aluguel. Morava lá, o apartamento era dele e ele não pagava aluguel. Então, nesse caso, é uma falsidade ideológica. A defesa, ao invés de defender, arrumou mais um crime para o cidadão ainda. Quer dizer, ele praticou um outro crime. É a mesma forma do sujeito que responde que tem um mandado de prisão, é parado pela polícia e dá nome de terceiro. Ele não cometeu um crime? Cometeu. Ah, mas e a minha autodefesa?
o Supremo já pacificou, não se pode exercer a autodefesa praticando um outro crime mais grave. Por isso que o exame de corpo de delito é obrigatório nesses delitos transeuntes. O exame de corpo de delito também, nossa, esse exame de corpo de delito, ele pode ser direto ou indireto. Que é o exame de corpo de delito direto? Ora, o próprio nome está falando. É aquele feito diretamente pelo perito sobre o corpo de delito, no local do crime, na pessoa que foi vítima do crime, no objeto do crime, com riqueza de detalhes para o convencimento do juiz. Então esse é o direto. Então sempre que se tiver deixar vestígio tem que se fazer. Agora, se esses vestígios desaparecerem, pode ser feito também um exame indireto. O artigo 159, ele fala, tem uma corrente, nós temos duas correntes doutrinárias a respeito disso. Se o vestígio desaparecer, a prova testemunhal ou documental pode suprir a ausência? Uma corrente doutrinária fala que não. Porque tinha os vestígios, o Estado não fez, então o acusado não pode pagar. Essa corrente é minoritária. A corrente majoritária, a que prevalece, é que se os vestígios desaparecerem, esse exame de corpo de delito pode ser feito indireto, quer dizer, o médico pode pegar um prontuário do hospital onde aquela pessoa foi atendida, pode pegar uma fotografia, pode ver uma determinada cicatriz naquela pessoa e, por dedução, fazer aquele laudo indireto. Agora, quando não for possível direto ou indireto, a testemunha vai suprir, a testemunha vai dar características a respeito do determinado crime, se verificou determinada lesão, como estava o local do crime, etc. Esse exame, como eu disse para vocês, ele é feito por perito. Quem é o perito? Perito é um auxiliar do juízo, quando ele for nomeado pelo juiz, que tem conhecimentos técnicos científicos a respeito de determinado fato, de determinado conhecimento humano, e tem a função de realizar perícia e fornecer esses dados ao magistrado. Perito, via de regra, ele pode ser oficial ou leigo, ou não oficial, né? Perito oficial é aquele aprovado em concurso que faz parte do poder público e é funcionário público a teor do artigo 327 do Código Penal, e ele não precisa de tomar compromisso. Por quê? Porque no termo de posse ele já assume esse compromisso. Dessa forma, a lei exige que, quando se tratar de perito oficial, o laudo seja feito por apenas um perito oficial. Agora, quando a gente não tiver perito oficial, a lei exige que esse exame possa ser feito por pessoa
que tem conhecimento na área, de preferência portadora de diploma em curso superior, e quando ele for realizado por esse tipo de perito leigo ou não oficial, a lei exige que se tenha 2 peritos oficiais. Por isso que o 159 fala: o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial portador de diploma de curso superior. Parágrafo 1º. Na falta do perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Óbvio, né, gente? Eu não posso pedir um clínico geral que faça um exame cadavérico. Por quê? Porque ele não é médico legista. Ele não tem conhecimento técnico para aquilo. Não posso pedir um engenheiro agrônomo para fazer uma perícia contábil junto com esses peritos. Hoje a lei prevê que pode haver a indicação de assistente técnico. Qual que é a diferença de perito com assistente técnico? Perito é de confiança do juiz, responde como funcionário público fosse, responde por crime contra a administração pública, prevaricação, corrupção, concussão. Ele é nomeado de confiança do juiz. Os assistentes que são indicados pelas partes para acompanhar aquela perícia ou para fazer uma perícia particular, eles são indicados pelas partes. Eles não têm dever de como funcionário público, não. Ele não está sujeito a suspeição, não está sujeito a impedimento, não responde por falsa perícia. É claro que depende muito do caso concreto, né, gente? Em determinada situação ele pode responder por falsidade ideológica, mas por falsa perícia não, porque ele não assumiu o compromisso de fazer aquele serviço público. Eu disse que em determinados crimes nós temos a prioridade, né, violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso e portador de deficiência. Temos uma situação que eu falei na aula passada, mas eu quero abordar de forma concreta agora, que chama cadeia de custódia. Isso foi inserido agora no nosso ordenamento jurídico, mas já era de não havia previsão legal, mas regulamentar, o judiciário já obedecia. Em vários estados, em vários países, era regulamentado. E essa lei anticrime, 13.964, trouxe a cadeia de custódia. Essa cadeia de custódia inseriu esse artigo 158A até F no Código de Processo Penal para tratar da cadeia de custódia.
já havia uma resolução desde, salvo engano, 2013, 2014, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que tratava dessa cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia? Antes da gente adentrar, é a preservação da prova, o meio de coleta, condicionamento, registro, exame daquela prova, para que não haja vício, não haja suspeita. Dessa forma, no final, quando eu terminar essa questão da cadeia de custódia, eu vou contar, né, eu falei na aula passada, o caso do O.J. Simpson a respeito da cadeia de custódia, que tornou mundialmente conhecida essa situação. O artigo 158A, eu não vou ler esse artigo todo, porque ele é imenso, ele é cansativo, mas eu recomendo que vocês leiam. O artigo 158A fala assim: considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Desde a coleta até o descarte, essa cadeia de custódia. O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais no quais seja detectada o vestígio. Por isso, gente, lá no artigo 3º fala que o artigo 7º, que o delegado tem que comparecer no local de crime, preservar o local de crime, etc., até a chegada dos peritos, porque vocês sabem que nós temos muitos curiosos, e curiosos até peritos. Você pega um bairro perigoso aqui de Patinga, Cidade Nobre. O sujeito é baleado lá no Cidade Nobre. Na hora que a polícia chega, o transeunte, o Zé Povinho, já foi lá, já mexeu o cadáver para cá, já mexeu para lá, já às vezes até enfiou o dedo no buraco do projétil para saber o calibre, para ver se localizava a bala. E na hora que a polícia chega lá, o cara fala assim: ih, só tem 3 perfurações de entrada, nenhuma de saída, a bala está alojada e eu acho que é calibre 45. Fala desse... Não pode, gente. O local de crime tem que ser preservado. Por isso que vocês... o que a gente vê naquele programa do CSI é aquilo que deveria acontecer. O local de crime ser preservado, ninguém pode passar para lá, passar para cá. Por quê? Porque o perito não vai conseguir localizar nada. Como é que o perito localiza marcas de pegada no lugar que todo mundo passou? Não tem jeito. Parágrafo 2º. O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse à produção da prova pericial fica responsável pela preservação. Aí veio dar a definição de vestígio. Vestígio não é prova, mas um conjunto de vestígios forma uma prova. O juiz não pode decidir com vestígio, mas pode decidir com conjunto de vestígios. Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relacione à infração penal. Então vocês imaginem uma cena. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Você está assistindo essa aula na sua casa. Então, vamos imaginar que o Jonathan está em casa sozinho, assistindo a aula, e lá explode uma bomba. Mata o Jonathan, transforma ele em pedaço. Na hora que o CSI chega lá, tudo que está vendo ali é corpo de delito. O perito vai chegar e vai abrir a porta, e na hora que ele abre a porta está lá a dentadura do Jonathan caída no lugar, né? A peruca dele caída em outro,
o olhinho dele pingando assim no teto, tá aquela desgraça, aquela cena catastrófica. Aquilo ali é o corpo de delito. Aqueles vestígios ali é o corpo de delito. O perito vai fazer a análise daquele local para saber, ver se localiza o artefato explosivo, a composição, como é que se deu. É igual quando acontece incêndio, gente. Não tem que se fazer uma perícia para saber a origem do incêndio. É uma perícia. Quando uma aeronave cai, tem que fazer a perícia para saber a causa. Isso é o exame de corpo de delito. É claro que quando a aeronave cai e deixa 250 cadáveres mortos, totalmente irreconhecíveis, ali terão várias perícias para identificar aquela pessoa. Exame de DNA, exame de arcada dentária, exame de carbono, exame datiloscópico, tudo são espécies de perícia. É claro que não se precisa ali apurar a causa da morte, né? Porque foi o acidente da aeronave que matou todo mundo. A cadeia de custódia inicia-se com: primeiro, preservação do local do crime a fim de evitar contaminação. Falei agora. 2. Procedimentos policiais. Exemplo da encontro de uma arma de fogo, uma blitz policial. Procedimentos periciais, como por exemplo, examinar um computador. Perito indica fotos de pedofilia, etc, etc. Essa semana, Sérgio Moro depois, lá na Polícia Federal, sábado. A Polícia Federal foi e fez o espelhamento do celular dele. Quer dizer, todos os dados que tinham no aparelho dele passou para um HD da Polícia Federal que vai analisar aqueles indícios para saber se tem comprovação de autoria e materialidade de fato criminoso. Quais são as etapas dessa cadeia de custódia? O artigo 158b fala dessas etapas. Muito extenso, não vou ler tudo, vou falar só as etapas sem discriminar, mas resumidamente é o seguinte: a cadeia de custódia compreende o rastreamento dos vestígios nas seguintes etapas. Vou falar só as etapas, não vou ler artigo porque cansa muito. Reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. Então, isso é o caminho da prova. É claro que, se a gente não observar esse caminho, a prova vai ser contaminada. Ou a prova vai ser nula, ou a prova vai ser ilícita. É claro que, nesse caso, ela vai ser nula. Ela não vai poder ser considerada. E prova nula, vocês sabem que ela não serve de convencimento para ninguém. Continua ainda, nesse artigo 158, lá no 158C, fala assim: a coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente pelo perito oficial, que dará encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. O recipiente para condicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material, né? Se é natureza biológica, etc, etc. Após o recipiente vai ser lacrado com lacre numerado, e a cada rompimento de lacre deve-se fazer constar na ficha de acompanhamento desse vestígio o nome e matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre. Por que foi violado aquele lacre e foi aberta aquela prova, aquele vestígio? O lacre rompido
deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente. É uma cadeia, né? 158 todos os institutos, isso aqui depende de regulamentação ainda, viu, gente? Todos os institutos de criminalística deverão ter uma central de custódia determinada a guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Por isso que se questiona muito, gente, a independência da perícia. Os órgãos periciais, os órgãos de criminalística, pela sua autonomia, não deveriam pertencer a órgão policial. Tem um estado aí, eu não me lembro qual, que lá perito pertence aos quadros da Polícia Civil, mas não é considerado policial civil. Há pouco tempo foi preso portando arma e respondeu por quê? Porque ele não era policial civil, ele era perito. Então não tinha que andar armado. Cada caso é um caso, né? Perito não vai sozinho no local de crime. Presume-se que chega lá, tenha a polícia militar, tenha a investigador de polícia dando apoio a ele para sua segurança. Até mesmo se ele estiver armado sozinho, não tem como se defender. Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo com local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a classificação e distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características dos vestígios. Acontece muito de se fazer perícia e gravar aquilo em HD, gravar aquilo em pendrive, em CD. E às vezes o local não é apropriado, aquilo magnetiza e apaga todo o conteúdo da prova que estava ali. Parágrafo 2º. Na central de custódia, a entrada e saída de vestígios deverão ser protocoladas, consignando a informação sobre a ocorrência no inquérito a que elas se relacionam. Parágrafo 3º. Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora de acesso. Para não sumir, né, gente? Vai que some uma determinada prova. Infelizmente, vocês sabem muito bem que tem corrupção, tem gente de tudo enquanto é forma e é capaz de fazer desaparecer determinado vestígio. Vocês a lei anticrime, ela criou no âmbito do Ministério da Justiça o Banco Nacional Multibiométrico de Impressões Digitais. É um banco de alcance nacional para coleta e armazenamento de impressões digitais, de íris, de face, de voz, nesse banco de dados, que foram colhidos em seara de identificação criminal. Tem que ser regulamentado, implantado, implementado. Isso lá nos Estados Unidos chama NGI, lá, né, tem a AFIS, lá no CSI, vocês veem lá, né, o AFIS, eles consultando o AFIS, aí tem a digital do cara lá, a foto dele, tudo, as informações do camarada. Tem lá um banco de dados maior ainda do FBI, que tem identificação facial agora, viu? Nos Estados Unidos também tem um banco de identificação de DNA, que é o CODIS. Que é o CODIS. Esse CODIS tem a identificação do DNA, acha DNA no local do crime, na vítima do crime, e compara com esse banco lá do CODIS para identificar. Aqui no Brasil teve inserido essa lei do banco de DNA, tem até regulamentação a respeito dela, mas ela tem dado muita dor de cabeça. Por quê? Porque uma coisa é você diferenciar o investigado, o acusado.
outra coisa é o sentenciado, porque tem identificação por DNA para o investigado e para o sentenciado. Aí vem aquela história. Se o direito de não produzir prova contra si no investigado, tudo bem, ele pode recusar aquilo e sua recusa não vai ser interpretado contrário a ele. Se ele for coagido, é até crime de abuso de autoridade, da Lei 13.869, que fala assim: constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a exibir ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Por isso que vocês pararam de ver polícia exibir preso como troféu. Por quê? Porque às vezes o preso era considerado inocente, mas para a sociedade ele já estava condenado. 2. Submeter a situação vexatória ou constrangimento não autorizado à lei. O sujeito está algemado, deitado no chão, no asfalto quente. A polícia vai lá, pisa no pescoço do cara. Isso não for tortura ainda, né? 3. Produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Detenção de 1 a 4 anos se não tiver violência. Então, nesse caso, submeter esse sujeito o investigado a produzir prova contra ele é como se fosse uma tortura. O cara confessou sob tortura, a prova é ilícita. O sujeito forneceu o DNA dele sobre coação, é prova ilícita, além de configurar o abuso de autoridade. Agora, isso, gente, o STF que vai ter que resolver isso ainda, porque isso está latente, tem decisões de todo jeito. Agora, quando se trata do encarcerado, do condenado, aí não. Aí a admissão dele no sistema prisional, ele tem que passar pela identificação criminal com fornecimento do banco de DNA. Principalmente se ele foi condenado com crime com grave ameaça ou violência. Viu? Isso aí, a lei de identificação criminal trata disso. Tem uma resolução, tem um comitê, chama Comitê Gestor da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos. E esse comitê tem uma resolução lá, salvo engano, resolução número 9, que fala dos procedimentos de coleta compulsória desse material genético, desse material biológico, para fins de prova. Então, a inobservância dessa cadeia de custódia leva à nulidade da prova, né? Vocês sabem, gente, só voltando um pouquinho aqui, que ninguém tem dúvida do conhecimento técnico-científico. A gente, por instinto, é levado a valorizar mais uma prova técnica do que uma prova testemunhal, mas vocês sabem que o saber científico tem prazo de validade. Vocês sabem que as coisas ficam obsoletas, ficam ultrapassadas. Por isso que não se fala que a prova técnica é a rainha das provas, é prova como qualquer outra. Uma prova, nesse caso, tratando de prova pericial, o grau de certeza dela pode ser maior ou menor, dependendo do delito. Você pega, por exemplo, não só o encontro de determinada prova leva à certeza, viu? Porque a probabilidade de um aspecto, um delito, não se confunde com a prova de probabilidade, autoria e materialidade, tendo em vista a complexidade que envolve o fato. Se assim não fosse, se assim fosse, a confissão era a prova plena. Confissão não é prova plena. A confissão tem que ser apreciada com as demais provas dos autos. Nós vamos estudar a confissão. Então, a gente pode pegar, por exemplo, um exame de DNA feito
a partir de uma comparação do material genético do réu com os vestígios de esperma encontrado no corpo da vítima e demonstra que são compatíveis. Ora, vai mostrar que o DNA combina, que o DNA dele é o mesmo do material genético encontrado no esperma naquela vítima. Agora, isso leva à conclusão que houve crime de estupro? Isso leva à conclusão que a vítima foi violentada? Não. Tem uma distância muito grande a respeito nessa conclusão. Por isso que todas as provas são relativas. A vítima pode estar mentindo, não é? A relação sexual pode ter sido consentida. Então são várias situações que levam a isso. Por isso que o artigo 152 fala que o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. É claro que é fundamentado, não é verdade? Por isso que a perícia não vincula o juiz. Tem uma situação no Código de Processo Penal, fala de momento de realização de perícia. A perícia tem que ser realizada assim que possível, não é? Assim que a gente tiver conhecimento do crime, já tem que começar essa custódia de provas. Acontece que o Código de Processo Penal, ele fala que o exame cadavérico tem que ser realizado no mínimo 6 horas após o óbito, desde que, pelos sinais externos, não pode se concluir a morte, né? Se o sujeito foi explodido, se a pessoa foi vítima de um acidente automobilístico e cheia de pedaços. Não tem que se esperar 6 horas para fazer exame interno, até mesmo porque não precisa. Vocês conhecem esse termo aqui, ó. Necrópsia. Tem uns que falam necropsia. O Código de Processo Penal fala autópsia. Tecnicamente é errado, porque autópsia é auto se examinar. Como é que um cadáver vai examinar a si próprio? Então essa necrópsia é o exame feito pelo perito médico legista das partes internas do cadáver. O perito normal examina parte externa. Agora, a parte interna do cadáver é o médico legista. Para a finalidade de constatar a morte e sua causa, também para verificar outro aspecto, como trajetória do projeto, número de ferimentos, orifício de entrada, orifício de saída, instrumento utilizado. Isso tudo o médico legista vai detectar. Excepcionalmente, como eu disse, em caso de morte violenta, quando você não tem dúvida da causa-morte, pode-se fazer. Ah, mas a pessoa foi vítima de um acidente automobilístico e está todo em pedaço. Não precisa de exame interno. Não é assim. Às vezes, aquela vítima, quando sofreu aquele acidente, já estava morta. Não tem sangramento. Consequentemente, vai ter que fazer um exame toxicológico, um exame interno mais aprofundado, para saber se aquela vítima não tinha sido sufocada, se aquela vítima não foi asfixiada, envenenada anteriormente. Então, para fazer essa necrópsia, tem que ter no mínimo 6 horas. Que é o que se estabelece, a própria medicina se estabelece, para surgimento de sinais incontroversos, que chamam sinais de morte, ou chamados tanatológicos. Vocês vão estudar na medicina legal uma parte da medicina legal que chama tanatologia. Ela vai falar dos sinais de morte. O que acontece com o cadáver quando a pessoa, quando morre, ela deixa de ser pessoa e passa a ser cadáver? Quais são os sinais
de morte, que indicam morte. Aí vocês vão ver lá que situações de morte aparente, de morte suspeita, são raras às vezes, onde a pessoa, ou às vezes o próprio médico, falam que a pessoa está morta quando na verdade ela está viva. Isso aconteceu com um cliente meu. Todos vocês devem se lembrar, uns 10 anos atrás, o Fantástico, Record, tudo noticiou isso. Um médico aqui do Hospital Municipal tinha atestado o óbito de uma senhora idosa já. E quando a funerária levou aquela senhora, ela respirou. A funerária foi, pegou de volta aquela pessoa e voltou lá para o hospital não quis receber, aquela confusão toda, e na hora que realmente foi atendido, constatou que ela estava morta. Só que aquilo deu uma repercussão muito grande, que o médico tratou com falta de consideração, que ela estava viva e ela testou ela morta, queria desocupar leito, uma confusão desgraçada. E o médico, coitado, recém-formado, quase que encerra a carreira, porque ele ficou doido com aquilo. Aí fui indicado para acompanhar isso desde o inquérito. Fiz questão de pedir o prontuário médico, ele requereu lá o prontuário médico completo dessa paciente, o delegado também requereu, para a gente observar. Por quê? Porque a lei estabelece, a lei não, o Conselho Federal de Medicina, a Organização Mundial de Saúde, mas no nosso caso o Conselho Federal de Medicina, tem resolução para constatar a morte. Quais são os procedimentos que devem ser obedecidos para o médico antes dele falar que está morto. Recentemente, o Conselho Federal de Medicina editou uma resolução também para constatação de morte encefálica. Porque vocês sabem que morte para o direito penal é a morte encefálica. Então, para constatar a morte encefálica, evitar que se retire órgão de pessoa viva, ou que se enterre pessoa viva, tem que constatar a morte encefálica. Nós temos situações de catalepsia, uma doença, e a pessoa ostenta características cadavéricas. Respiração quase nenhuma, pupila não reage, todos os testes clínicos que se faz nela, ela aparece, está morta. Tem outras situações. No caso desse médico, o que aconteceu? Eu fui estudar o caso e fui ver a literatura médica, a literatura jurídica a respeito disso, porque aqui juntou medicina com direito. E eu fui ver que em vários países, e até no Brasil, isso já aconteceu por diversas vezes. Isso é chamado de síndrome de Lázaro. Lázaro foi ressuscitado por Jesus Cristo 3 dias depois da morte, então por isso que é chamado de síndrome de Lázaro. O que leva a isso? São vários fatores, dentre eles medicamentosos. Às vezes a pessoa tem muito tempo que está numa UTI, sendo medicamentada, quando desliga aqueles aparelhos, o corpo tende a se acertar. A vítima, às vezes, suspira, o corpo mexe, a mão abre, a mão fecha, o olho pisca. Mas nada, a morte encefálica já aconteceu. Nesse caso, o médico legista, quando fez a perícia da dona, constatou que realmente ela já estava morta. E meu cliente sequer foi indiciado por esse suposto delito. Nós temos vários sinais de morte, tem sinais comuns, tem sinais especiais. Vocês têm exemplo, resfriamento do corpo. Quando a pessoa morre, o corpo começa a resfriar. Então demora em torno de 22 horas, numa temperatura de 24 graus, para essa
para esse corpo ficar totalmente resfriado. Formação de livores cadavéricos, são manchas que firmam pela gravidade no corpo da vítima. A pessoa caiu de bruços, o sangue começa a assentar na parte de baixo e começa a formar aqueles livores, rigidez cadavérica. Quando a pessoa morre, ela já começa a enrijecer. Primeiro começa na mandíbula, e essa rigidez ela leva 8 horas para completar. Pessoa, 8 horas para a pessoa estar totalmente rígida. E demora, tem cadáver que demora de 1 a 2 dias. Você pega o cadáver, se você conseguir pegar o cadáver pelos pés, você consegue levantá-lo, porque ele está totalmente rígido. Então são sinais de morte. Tem também questão de sinais especiais. Nós temos exames de alto grau de científico para constatação de morte. Então hoje foi-se o tempo. Acontece em algumas situações, o sujeito morreu em casa, já estava doente. Geralmente nem se faz necrópsia ou exame cadavérico. Por quê? Porque só se faz quando tiver indícios, vestígios ou suspeita de morte. Viu? Não, se a pessoa morreu em casa, não tem que fazer exame cadavérico, abrir o corpo, vilipendiar o corpo, não. Os sinais de morte, enfim, são seguros quando analisados em conjunto, especial aqueles que surgem com o passar do tempo, como eu disse para vocês. Por isso que tem que se aguardar 6 horas. Eu já vi relatos de pessoas que foram enterradas e, passados tempos, foram lá retirar o caixão para colocar outra pessoa, e na hora que abriu o caixão, ou até mesmo para fazer exumação, o caixão estava todo arranhado. A vítima tinha sido enterrada viva e acordou e arranhou o caixão, aquela situação, e morreu por asfixia. Por isso que nós temos 2 termos: exumação e inumação. Exumar é desenterrar o cadáver da sepultura. É um procedimento que depende de autorização do juiz. Tem uma série de requisitos que deve ser feito para que se faça essa exumação. Se você desenterrar um cadáver lá ao seu alvedrio, você comete contravenção penal e às vezes comete até crime de vilipêndio de cadáver. Então, quando tiver dúvida sobre a causa-morte, às vezes, faz a exumação de cadáver. E vou adiantar uma coisa para vocês, gente. Não queiram acompanhar uma exumação. Não queiram achar um cadáver em estado de putrefação em local fechado ou no meio do mato. Sabe por quê? Terrível. Não tem carne que fede mais do que a carne do ser humano em estado de putrefação. E aquilo agarra na gente e não sai. O cabelo assim, na barba, nos pelos, você passa sabão, você toma banho, aquilo não sai, fica agarrado, você fica doido com aquele negócio. Então não mexe com aquilo, não acompanha isso não. Se der para evitar, fique longe. Agora, quando for a dever do seu ofício, você vai ter que ir no cemitério acompanhar essa exumação, acompanhar o perito raspar o crânio lá, tirando aquela gelatina lá para ver o crânio. É coisa terrível, gente. Não é qualquer um que aguenta, não. Tem gente que fica aí, só doido para ir no IML ver um exame cadavérico. Se você não aguenta cheiro de formol, você não aguenta cheiro de sangue, não aguenta ver sangue, não aguenta ver morto, não vai não. E a exumação, então, é desenterrar. E a inumação é o ato de sepultar a pessoa.
Quando, se eu tiver oportunidade, eu vou mandar para vocês uma perícia. Eu tenho até aqui em processo, mas eu vou tirar foto e vou mandar para a líder imprestável dessa turma. Não vou falar que ela chama Nilma, porque não posso expô-la, mas chama Nilma. Tem cachorro, gosta de cachorro. Puxa saco da Maria Emília. Mas vocês vão ver que o médico, além de descrever o cadáver, as vestes que ele estava, a parte externa, dente, olhos, parte genitália, passa a examinar a parte interna do cadáver e ainda faz um diagrama. O perito vai lá no cadáver, no corpo do cadáver, e faz desenhos para ilustrar o que ele verificou. Geralmente, em caso de lesão corporal, em caso de morte, a gente vê lá orifício de entrada, orifício de saída de projétil, trajetória do projétil, a gente vê isso tudo aí. Só para a gente encerrar aqui, o exemplo típico para se ilustrar essa preservação da cadeia probatória é do O.J. Simpson. Então, eu vou ler o breve relato aqui para vocês, detalhado, o que aconteceu. Em 1994, em Los Angeles, foi encontrado os corpos de Nicole e Ron Goldman, brutalmente assassinados, envoltos no mar de sangue. A polícia local encontrou uma cena de crime repleta de vestígios, sangue, peças de vestuário, pegadas e um rastro de sangue que revelava o caminho seguido pelo criminoso. Seguindo esse rastro, a polícia chegou à casa do ex-marido de Nicole, o astro de cinema e ídolo do futebol americano, O.J. Simpson, onde obteve mais vestígios, manchas de sangue no carro, nas suas meias e no chão do jardim da casa dele. Exames de DNA comprovaram que esse sangue era das vítimas. Pensou-se que o caso estava encerrado e que nada mais poderia ser alegado em contrário, pelo que a condenação do O.J. Simpson era certa. Contudo, os advogados puseram em causa o trabalho da polícia. Por isso que tem que ter defesa. Por isso que tem que ter contraditório. Quais foram as hipóteses levantadas pela defesa? As câmeras de televisão filmaram um policial responsável por recolher os vestígios na cena do crime, recolhendo a amostra sem luva. Pessoas a circular na cena do crime. Aquela muvuca, né? Que acontece lá no Bom Jardim, no Betânia. O isolamento do local do crime era deficiente, por isso que as pessoas circulavam ali, podiam contaminar as provas. Vestígios recolhidos sem identificação e registro, empacotados sem que estivessem separados. Colheu aquele monte de coisa e colocou junto. Não individualizou, não etiquetou, não deu lastro àquela prova colhida. A recolha foi efetuada apenas por um policial sem testemunhas. Para terminar, o laboratório não cumpriu os padrões mínimos de manuseamento, preservação e separação dos vestígios. Consequentemente, aquela prova pode ter sido contaminada. Há pouco tempo publicou um artigo científico aí que médicos em Israel conseguem alterar o DNA, a sequência genética do DNA. Nesse caso, né, o O.J. Simpson foi absolvido pelos jurados. Por quê? Por causa dessa sequência de erros. Só para terminar,
vocês sabem que o exame de DNA é quase que perfeito, né? Por isso que é 99,999. Eu acompanhei um caso uma vez de um casal que tinha uma menina. Aí essa menina sofria de uma determinada doença e nessa sequência médica de internamento, internação, aquela coisa toda, ela precisava de um doador de medula. E nesses interregnos de exame, fizeram o exame de DNA dos pais, que são os doadores por natureza. Aí, a surpresa, o DNA constatou que ela não era filha, nem ela não era daquela mãe. O pai era ele, mas a mãe não era ela. Aí virou aquela confusão, aquele desgaste todo. Gente, como é que faz, como é que faz? Aí foi necessário colher material para mandar para Belo Horizonte. E lá em Belo Horizonte fizeram o DNA que chama DNA mitocondrial. Por quê? Porque na fecundação, a mitocôndria só absorve DNA do óvulo. A mitocôndria não absorve, raramente absorve DNA do espermatozoide. Então na mitocôndria só tem DNA da mãe. Aí com esse DNA mitocondrial que foi comprovar que a mulher era a mãe da menina. Agora vocês imaginem, passaram 6 meses, a confusão, o desgaste que teve. Mas tudo correu certo, viu? A menina hoje deve estar com uns 20 e poucos anos, foi feita essa transfusão, esse transplante de medula, ela se recuperou e tudo beleza. Feito esse comentário de perícia, perito, nós temos vários tipos de perícia. Vocês imaginem que eu assisti na Record no domingo, estou com pavor, eu tenho pavor de imprensa desinformada. No Repórter Record de domingo, eu até fiz um comentário no Instagram aí, de analfabetismo de imprensa. Sujeito de bicicleta, de motocicleta, passou perto de uma ex-modelo, de uma ex-miss ou ex-modelo e tocou as partes íntimas dela. Record falando que era estupro. Aí faz aquela manchete, né? Estupro. Não é estupro. Importunação ofensiva ao pudor. Aí no mesmo programa, um psicólogo faz esses tratamentos alternativos aí, tinha, durante o tratamento, manteve relação sexual com algumas pacientes. Aí a paciente, a que havia denunciado, falou o seguinte: não, eu achei que aquilo fazia parte do tratamento, eu não resisti nem nada, não, só depois de muito tempo que eu fui ver que eu tinha sido estuprada. Ora, gente, para que haja estupro tem que ter grave ameaça e violência. Teve grave ameaça e violência? Na pior das hipóteses, ali pode haver o quê? Uma violação sexual mediante fraude. Estão vendo? Nesse mesmo programa passou lá uma operação da Polícia Rodoviária Federal nesses crimes de contrabando de cigarro do Paraguai. Aquela confusão, né? O exame para o contrabando, além a mercadoria ali, é crime contra a saúde pública. Nesse caso do contrabando, além de afetar a questão tributária, afeta a saúde. E o exame para verificar, quando tem um descaminho, quando tem um contrabando, para verificar o valor do imposto que foi ilidido, que foi sonegado, ele chama exame merceológico. Bonito, né? Merceológico. É igual o exame metalográfico para constatar a alteração, adulteração de chassi de veículo. Tá bom? Feito isso, nós encontramos
na próxima aula para falar de interrogatório. Até lá, fica com Deus.